Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Espero que estejam todos bem, se cuidando, se prevenindo dessa segunda onda que está nos cercando, já chegou na Europa e está cercando. Não me canso de avisar isso em todas as gravações que eu faço. Acho que é importante, acho que todo mundo deveria estar discutindo isso para além das discussões políticas que são urgentes também. E pedir para vocês assinarem, compartilharem, divulgarem o canal Jogo de Damas. A gente precisa muito dessa divulgação. A gente precisa muito que você convide as pessoas, que você dê like, que você venha, que você participe, deixe seu comentário, mande mensagens. Enfim, a gente precisa ter essa interação, que é assim que a gente vai criando uma estrutura maior para poder oferecer, enfim, informações melhor elaboradas, uma estrutura melhor, né? Uma estrutura tecnológica melhor aqui, enfim. Então, todos convidados e convocados a assinarem o canal, não só o Jogo de Damas, com vários outros canais progressistas e independentes. E hoje a gente vai falar com um candidato a vereador pela vereança da cidade de Cubatão, o Dorival, que é um guerreiro, um fundador do PT, mas que vem pelo PDT, e que vai combater ninguém menos do que a política Bolsonaro que está lá governando a cidade de Cubatão, aqui fica no litoral sul aqui de São Paulo. Saravá, Dorival. Saravá, Niobe, é uma honra, um prazer, uma alegria. E eu quero desde já agradecer o convite seu, do Daniel, né? Mandar aqui uma saudação e um axé a Maria Lúcia, querida amiga de Santo Antônio do Pinhal, né? E dizer que estou à disposição para trocarmos ideias e acho fundamental que a gente possa, nesse momento tão dramático da vida brasileira, né, os lutadores, os progressistas, os democratas, os revolucionários, né, possam estabelecer pontes de diálogo para sairmos dessa tragédia em que estamos todos mergulhados. Dorival, então vamos começar. Me conta um pouquinho da sua trajetória e história política. Você começou a falar isso aí quando a gente estava em off, eu até te cortei porque eu queria ouvir isso junto com as pessoas. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Diobe, olha, eu sou um sobrevivente, literalmente sobrevivente. Eu sou um sergipano, nordestino de Sergipe, né? Que em 1956, o ano do meu nascimento, a mortalidade infantil, né, ceifava a vida de 2 a cada 3 crianças nascidas no Nordeste brasileiro. Eu sou, para minha sorte, eu sou exatamente a terceira, a que sobreviveu, né? Sou filho de um vaqueiro e repetista de cordel, né, de Sergipe. Minha mãe desenhava o nome, era uma mulher como a maioria das mulheres nordestinas brasileiras, né? Uma lutadora, uma pessoa que nos passou, junto com meu pai, os valores que nós cultivamos hoje. Não está mais entre nós, mas é uma referência sempre presente na minha vida e dos meus irmãos. E nós viemos para Cubatão em 1968, o fatídico ano de 68, não é? Eu tinha 12 anos na época, né? 12 anos. Meu pai e minha mãe éramos na época 6 filhos. Minha mãe usava uma expressão que é muito singular, é muito emblemática desse quadro. Todos de cobrir com cesto, porque eu era o mais velho, depois o outro, todos pequenos, todos muito pequenos. E nós chegamos a São Paulo. Eu sou parte da segunda diáspora desse século XX, né? A diáspora nordestina. A primeira veio de Pau de Arara, né? A primeira veio de Pau de Arara. Essa diáspora nordestina, da qual eu faço parte, veio de Marinete. Eu não sei se vocês sabem o que é Marinete. Marinete era aquele ônibus que tinha um motor na frente e as malas eram transportadas em cima.
cobertas por um encerado, né, para não molhar as roupas que as pessoas carregavam. Então, essas marinetes, na década de 60, era o transporte com que os nordestinos chegavam a São Paulo, aos milhares, né? Afinal de contas, São Paulo é uma cidade construída pelos nordestinos, especialmente, né? Então, eu faço parte disso. E nós fomos para Cubatão. Meu pai nos levou para Cubatão, né? E Cubatão, na época, por coincidência, naquele mesmo ano de 68, era o ano em que o regime militar deu um golpe dentro do golpe, né, e se tornou uma ditadura que já era, mas se tornou uma ditadura muito mais cruel, muito mais sanguinária. Nesse ano de 68, Cubatão era declarada área de segurança nacional pelos militares. Situação em que permaneceu até 1985. Por 17 anos, a cidade era área de segurança nacional, porque os militares consideravam... Aliás, são 4 cidades em São Paulo que foram declaradas áreas de segurança nacional. Cubatão, né? Santos, Cubatão por conta do parque petroquímico e de fertilizantes, né? Santos por conta do porto, Paulínia por conta da refinaria e Castilho também. Só 4 cidades no estado de São Paulo os militares elegeram como áreas de segurança nacional, e isso implicava na cassação dos direitos da população ao voto. As pessoas não podiam votar para prefeito, né, dessas cidades, Cubatão incluída. As pessoas, os prefeitos eram designados pelo regime, né? E nós só se votava para vereador. O prefeito não se votava, os prefeitos eram interventores militares, interventores designados pelo regime militar. E essa situação em Cubatão perdurou até 1985, quando nós recuperamos a autonomia, luta da qual, inclusive, eu tenho orgulho de ter participado, com manifestações de rua. Foi naquele período em que o regime estava nos estertores, né, e a resistência democrática começava a tomar as ruas. Depois nós teríamos a campanha das diretas, né? Depois a recuperação das eleições diretas para presidente, a lei da anistia, né, que a gente já tinha desde 79, né? Quer dizer, o regime já estava, por conta da crise econômica mundial, da crise do petróleo, o regime entrou em crise, né? E passou, a resistência democrática avançou, né? Não esquecer que pouco antes, né, pouco antes de 85, tinha acontecido a morte a morte sob tortura de Vladimir Herzog nos porões do DOI-CODE, em outubro de 75. Em janeiro de 76, né, tinha ocorrido também a morte sob tortura nos porões do regime do operário Manuel Fiel Filho, mas o regime foi perdendo força e a resistência democrática foi avançando. Bom, resumindo, para não me alongar mais, nós recuperamos a autonomia em 1985, mas antes, já em 1979, eu já, na época, líder estudantil, me engajei na construção, da criação do Partido dos Trabalhadores. E Cubatão tem o segundo núcleo mais antigo do PT no Brasil. Nós fundamos o PT em Cubatão em 10 de agosto de 1979. Não tinha ainda acontecido a reunião no Colégio Sion, que só aconteceria em 80. Né? A célebre reunião no Colégio Sion, né, ainda não tinha acontecido. Quer dizer, então tinha o núcleo de São Bernardo, naturalmente, que é onde surge o PT, e tinha o núcleo de Cubatão. Claro, tinha articulações pelo país inteiro, mas nós somos, honradamente, o núcleo de lutadores que não só criaram o PT em Cubatão, mas daí se espalhou o PT pela Baixada Santista. Santos, Guarujá, São Vicente. E eu lembro, Niobe, que a gente saía aos domingos fazendo filiação nesses municípios, entendeu? Para formar as comissões provisórias do PT. Bom, resumindo, em 1982 aconteceu a primeira eleição
para vereador. E eu me elegi vereador pelo PT, fui o único vereador eleito, com um carrinho de mão, uma aparelhagem de som em cima de um carrinho de mão, percorrendo bairros, favelas, mocambos, e falando aquilo, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que é chamar o povo à luta, à mobilização e denunciar as mazelas, enfim. Acabei me elegendo vereador em 1982, que foi a primeira eleição, né, que nós participamos, e o nosso mandato foi muito marcante, porque o meu mandato era um mandato em que a gente usava a tribuna da Câmara para denunciar as mazelas do sistema, a poluição, a corrupção, todas as mazelas próprias desse sistema podre que nós vivemos, né? E também de mobilizar e organizar o povo. Foi isso que nós fizemos. Isso me credenciou a ser candidato a prefeito em 1988, né? Foi a primeira, aliás, em 1985, quando a recuperação da autonomia, a gente já foi candidato, fiquei em quarto. Em 88, fui novamente candidato e ganhamos a eleição e não levamos. Essa é uma questão que precisa ser dita enquanto nós tivermos vida, para que não se apague a memória. A eleição de 88, nós ganhamos a eleição pelo PT. Eu costumo dizer que eu dormi prefeito e me desprefeitaram durante a madrugada, né? Porque na pesquisa de boca de urna do jornal A Tribuna, eu estava na frente do que acabou se tornando prefeito na época, o Ney Serra. E com o desenrolar da apuração, que era feita a bico de pena, né, por funcionários da prefeitura, eu perdi a eleição num colégio eleitoral de 93 mil pessoas, eleitores, perdi por 4 mil votos. Então, para mim, está claro, né, que para a elite governante local, por poder econômico, era demais um negro, pobre, nordestino, um retirante, virar prefeito de uma cidade que ainda hoje, Nióbio, é a cidade de maior arrecadação per capita da Baixada Santista. Cubatão tem um orçamento para este ano de 1 bilhão e 300 milhões de reais para uma população de 130 mil habitantes. Nós somos a cidade que tem a maior arrecadação per capita da Baixada Santista, maior que Santos, maior que São Vicente, maior que Guarujá, maior que Praia Grande, e temos o pior índice de desenvolvimento humano da Baixada Santista. O pior IDH da Baixada Santista, Cubatão é quem apresenta esta vergonhosa marca, né? O que explica um pouco o quadro de miséria que todos os que passam, né, em direção a Santos, ao litoral norte, ao litoral sul, passam por Cubatão e veem a cidade completamente saqueada, abandonada, a população vivendo em condições absolutamente precárias. Explica um pouco o fato da prefeitura, desde sempre, ter sido um balcão de negócios, né, primeiro do regime militar e depois, com a recuperação da autonomia, dos interesses privados que continuam prevalecendo sobre os interesses da maioria da população. Dorival, fui anotando aqui algumas coisas para te fazer algumas perguntas que se fazem necessárias, né? Essas contradições entre a arrecadação, né, e o desenvolvimento local são muito comuns, né, na política no Brasil. Né? Isso não é só um privilégio de Cubatão, né? Cidades que arrecadam muito retornam muito pouco às suas populações e, coincidentemente, né, a gente vê criação de estradas e, enfim, criação de business, né, que mais interessam ao grande capital do que uma prestação de serviço, de retorno dos impostos à população. Eu queria ouvir de você qual que é a proposta para combater isso, já que isso não é isso não é privilégio seu ou de Cubatão, né? Isso é uma pandemia nacional que a gente, se é que eu posso usar esse termo em termos nacionais, é uma pandemia nacional que a gente vive, né? Esse disparate de arrecadação, da comparação entre a arrecadação e o que vai de retorno à população. Qual é a proposta? Perfeito. Olha, Nióbio, o que acontece é o seguinte: nós estamos vivemos sob um sistema capitalista, não é?
no Brasil, que é um capitalismo, hoje, a caracterização que a gente faz é um capitalismo financeiro, rentista, né? O Brasil, um país dependente do imperialismo, né? Um país que apresenta, que ocupa a vergonhosa posição de um dos mais desiguais do mundo, né? Um país que tem uma história marcada por quase 400 anos de escravidão humana, negra, né? Um país em que jamais se tocou na estrutura fundiária, jamais se fez reforma agrária, né? E um país que hoje tem problemas que se agravam a cada dia, porque a elite governante, né? A elite que governa, né? Os donos do capital, que afinal de contas é quem tem o governo, né? Quem mandam, que elege os seus representantes, né? Não tem uma proposta de desenvolvimento do país. É uma elite fracassada, falida, que só se mantém à base da força, só se mantém à base da violência, né? Nós temos hoje o problema das milícias, né? O que são as milícias, se não o crime organizado do qual o Estado lança a mão, né, para terceirizar a violência e o controle de territórios? Não por um acaso, né, o cidadão que ocupa provisoriamente a presidência da República, que eu considero um genocida, alguém que não tem nenhum compromisso com a história, né, mas um extremista de direita, protofascista, não por acaso ele é associado, né, às milícias, né, a esses territórios dominados por grupos que comandam através da extorsão e da violência, não por acaso. Então, o que acontece aqui é o seguinte: eu considero que essas eleições elas têm um papel e uma importância muito especial, porque nós estamos hoje, desde 2018, né, sob um governo, né, extremista de direita, protofascista, subordinado aos interesses do imperialismo americano. Isto não é um discurso, nem é um mantra, né? Isto é um fato, né? A entrega das nossas riquezas, a entrega da floresta amazônica aos mineradores e madeireiros, as queimadas no Pantanal, né? Tudo isso, a entrega da base de Alcântara, tudo isso é parte a Petrobras, do processo, né? A própria Petrobras, né? A Petrobras, tudo isso é parte de um processo de entrega das riquezas do povo brasileiro ao imperialismo americano. Então, eu sou daqueles, por exemplo, que, obviamente, né, torci pela derrota do protofascista supremacista branco Donald Trump, né? Torci, obviamente, porque não havia coisa pior, mas também não crio ilusões em relação, né, à vitória do democrata, né? O imperialismo é o imperialismo, né? O imperialismo tem seus próprios interesses, sua própria lógica em relação aos países dependentes e subordinados como o Brasil. Mas é claro que a vitória do candidato democrata, do Joe Biden, né, obviamente vai haver uma reacomodação de interesses, né, e esperamos nós um breque a esta política negacionista, esta política que simplesmente entrega o nosso país, né, aos interesses do imperialismo americano. Então, o Lula falava uma coisa legal, né? O Lula falava uma coisa legal quando o Bolsonaro fala muito dos Estados Unidos, ele falava ele fala, né, que os Estados Unidos pensa primeiro nos Estados Unidos e segundo, e terceiro, e quarto, exatamente, e quinto nos Estados Unidos. É isso, né? Exato. Exatamente. Perfeitamente. Está completamente certo, né, o ex-presidente Lula. Então, em relação à política do imperialismo americano, nós temos que ter claro o seguinte, né? A burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, a herdeira da Casa Grande, né, a classe dominante brasileira que se beneficia, né, deste legado da escravidão, que se manifesta hoje com o racismo. Eu sou um ativista do movimento negro.
sou editor de uma agência de notícias chamada Afropress e tenho combatido, né, o racismo e o machismo. São questões que nós não podemos colocar à parte nem lateralmente, são elementos estruturantes que explicam a desigualdade social e, portanto, todos aqueles que combatem a desigualdade, que querem um país mais justo e mais solidário, necessariamente precisam combater essas duas sequelas, né? Essas duas mazelas da sociedade brasileira, existentes no Brasil, que são o machismo, né? E o racismo, né? Não por um acaso. Aliás, John Lennon tinha uma frase, Niobe, muito interessante, que o Lennon dizia que as mulheres são os negros, né, de hoje, né? Quer dizer, as mulheres e os negros têm situações muito parecidas, similares, né? Porque as mulheres sofrem os efeitos e as consequências de uma sociedade machista, patriarcal, né, ainda, né? E os negros brasileiros, né, sofrem as consequências de quase 400 anos de escravidão humana, né, e de uma abolição que não representou a inclusão desta parcela que sempre foi majoritária no Brasil, viu? É importante se destacar isso. Eu não aceito, nunca aceito, e sempre tenho me colocado, não aceito que se trate a população negra brasileira como uma comunidade, não como uma minoria. Não, nós somos a maioria e sempre fomos a maioria. Sempre fomos a maioria, né? Então, esses dois setores da população, que são amplamente majoritários, mulheres e negros, vivem, além de uma situação de humilhações frequentes, humilhações diárias, de exploração, de espoliação, vivem também essas questões que estão praticamente incorporadas, né, à cultura dominante, que é a ideia de que negros e mulheres valem menos, né? E, portanto, a eles deve caber as piores funções, os piores trabalhos e os piores trabalhos, e os piores salários de remuneração, né? Então, eu quero destacar isso, Niobe, porque é impossível, né, se pensar em lutar por um país mais justo, mais solidário, que é o que nós fazemos, sem tocar nessas duas questões fundamentais, né? O enfrentamento e a superação do machismo e o enfrentamento e a superação do racismo são fundamentais se nós queremos um Brasil diferente desse país em que nós vivemos. Um país que, apesar de ter uma economia pujante, né, é um país em que tem uma desigualdade obscena, né, absolutamente obscena, em que a maioria da população é tratada como se tivesse... Aliás, sob o governo do protofascista de plantão, nós vivemos como se estivéssemos num país sob ocupação, né? Sob ocupação, quer dizer, os negros são mortos, né, quase que cotidianamente, né? As mulheres, você viu que agora, durante a pandemia, há dois dados que são estarrecedores. Primeiro, que aumentou o feminicídio, né? A violência contra a mulher aumentou brutalmente durante a pandemia. Segundo, é que aumentou a letalidade policial. Veja você. Olha que coisa mais reveladora. E há um terceiro ponto. Os bilionários aumentaram a sua fortuna, né? Isso explica tudo do Brasil, né? Então, Niobe, a nossa luta por democracia, a nossa luta por um país decente, por um país em que a maioria tenha vez e voz, tem que incorporar essas questões. Mas eu não gostaria de terminar a minha intervenção sem responder a tua questão. Para que servem os governos, as prefeituras, as câmaras de vereadores? Para que servem, né? Porque há na população uma descrença, né? Aliás, essa descrença na política, né, foi um elemento fundamental para que o extremismo de direita protofascista chegasse onde chegou, né? Exatamente. Não há outra forma de mudar essa situação
sem a participação efetiva política, né? A política é uma arma que, quando retirada da mão das maiorias que precisam fazer transformações, vai para a mão daqueles que se beneficiam desse estado de coisas, né? As prefeituras servem, por exemplo, uma prefeitura como a de Cubatão, se não fosse administrada por um Bolsodória, né, negacionista, né? Só para você ter uma ideia, Cubatão hoje é o epicentro da pandemia na Baixada Santista, né? Nós já perdemos em Cubatão cerca de 200 pessoas, 200, já há 200 mortes registradas, né? Num país em que nós já perdemos mais de 162 mil pessoas, já ocorreram mais de 162 mil mortes. Em Cubatão são mais de 200. E ontem mesmo, eu percorrendo bairros e visitando velhos amigos, velhos companheiros, eu estou levantando em Cubatão, Niobe, uma bandeira que é a organização das pessoas que sobreviveram. E olha só como sobreviventes se entendem, né? Porque eu sou um sobrevivente, obviamente, não da Covid, mas de todas essas mazelas históricas, né? A bandeira de que os sobreviventes se organizem através de uma associação das vítimas da Covid, porque é muito grande a quantidade de pessoas que permanecem com sequelas. Ontem mesmo, encontrei um companheiro da velha guarda, um companheiro dos velhos tempos de militância, né? E ele teve Covid em março, né? Logo em seguida, sobreveio uma trombose numa perna. Ele ficou com a perna sem condições de vestir, nem bermuda larga, nada, a perna de tão inchada que era. Ele ainda está se curando dessa trombose, né? Isso é só um exemplo da quantidade de pessoas que estão com trombose, que estão com sequelas, e algumas morrendo. Agora há pouco, antes de entrar na entrevista, recebi a informação de uma companheira, né, em que a tia do marido dela, que é um companheiro servo, faleceu esses dias em consequência de sequelas da Covid. Ou seja, né, seguramente ela não constará, essas pessoas que falecem, né, que vão a óbito por conta das sequelas, elas não contam como vítimas da Covid. Como se não bastasse a subnotificação, que é brutal, né, de um modo geral, né? Não só na cidade, mas no Brasil. Então, é necessário que as pessoas se organizem, e eu estou, inclusive, colocando isso, que eu quero colocar o meu mandato a serviço disso. Isso não é propaganda eleitoral, não, isso é um compromisso de vida que a gente tem, porque já lá em 1982, eu sou um dos criadores da Associação das Vítimas da Poluição e das Más Condições de Vida de Cubatão, uma entidade que foi fundada num congresso com a presença de toda a alta direção, toda a diretoria da SBPC à época, com o professor Clodovaldo Pavan, com o Fábio Feldman, que na época era um ativista do movimento ambiental, com o jornalista Randall Marques, aliás, que nós perdemos recentemente, falecido recentemente, e com Aziz Absaber, o grande Aziz Absaber, estava presente nesse congresso. Então, é fundamental hoje que a população se organize para se defender. E claro que o mandato do vereador, um vereador comprometido, ele tem um papel, né, não só de denunciar, mas também de organizar e mobilizar o povo contra essa situação. Mas, enfim, uma prefeitura comprometida com a maioria não se transforma, como se transformou Cubatão e boa parte das prefeituras do Brasil, num balcão de negócios privados. Um orçamento como esse, por exemplo, né, se utilizado para servir aos interesses e atender às demandas da maioria da população, seria possível, mesmo sob o sistema capitalista, uma qualidade de vida melhor, mais adequada, né? Uma Câmara de Vereadores que não tivesse se transformado, como foi o caso de Cubatão, num escritório de despachantes de luxo, teria um papel fundamental no sentido de fazer o seu papel como poder legislativo, que é fiscalizar o executivo. Entendeu? Então, por isso que eu considero que essas eleições, mesmo considerando que num sistema como o que nós vivemos, as eleições têm um papel limitado, né,
A classe dominante nunca coloca, através das eleições, o seu poder em jogo, o seu poder real, que é o capital, e que é o partido armado do capital, né, que são as Forças Armadas e as suas polícias, o seu aparato repressivo. Mesmo assim, é muito importante que o povo participe, né, porque as eleições são um momento para que a população, para que os trabalhadores, o povo em geral, quem sofre as consequências desse sistema perverso, elevem o seu nível de consciência e eleja representantes verdadeiramente comprometidos com as transformações profundas que nós precisamos ter no Brasil. O que acontece é que eu acho que nós hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma crise do sistema capitalista mundial que se manifesta em todas as esferas. Basta ver o que acaba de acontecer nas eleições americanas, né? E levando sempre em consideração que nas eleições americanas nós temos partidos democratas e republicanos defendendo a mesma coisa, né? A forma é que muda, né? As formas é que mudam. Uma é mais agressiva, supremacista, a outra mais moderada, né? Menos supremacista. Porém, ambas expressam, essas duas formas, partidos democrata e republicano, expressam os interesses da classe dominante americana, né? Dos capitalistas americanos e do seu modelo de imperialismo mundial, né? Não é possível ignorar isso. E que tem um impacto histórico na América do Sul, nos países da América Central e do Caribe, que nós conhecemos, né? Nós sabemos como é que isso se manifesta. Então, eu costumo dizer, Dorival, que quando as pessoas ficam festejando muito aí a história da eleição de um democrata, eu costumo lembrar que foi durante o regime democrático dos Estados Unidos que houve o fomento às piores ditaduras aqui na América Latina, o fomento norte-americano às mais sangrentas ditaduras na América Latina. Foi durante o governo democrático americano que surgiram as sanções a Cuba, foi durante o governo Obama que surgiu a sanção à Venezuela. Exato. Portanto, né, cadê essa esquerda revolucionária, Dorival? Exatamente. Olha, só pegando esse gancho, viu, Niobe, que você me dá, eu sou, como sempre, né, fui já há muito tempo, um ativista antirracista, né? Então, alguns amigos e companheiros do movimento negro, né, que no Brasil precisa ser melhor entendido, né, mas ficaram absolutamente felizes com a vitória do Obama e tudo mais. Ok. Né? Isso representou realmente um dado, um elemento novo, importante. Mas não é possível esquecer que no governo Obama, democrata, onde acontece a guerra do Iraque, né? Aliás, o governo democrata, o Partido Democrata com Obama e o governo americano sobre Obama patrocinou, né? Manteve a guerra manteve a guerra no Afeganistão, manteve a guerra no Iraque, não desativou Guantánamo, né, o território cubano sob a ocupação, que virou a base militar americana. Então, alto lá, vamos devagar com o andor, né, porque os partidos democrata e republicano nos Estados Unidos representam, né, a mesma coisa de forma diferente. Claro que entre o democrata e o republicano, né, não é possível ignorar que há diferenças, mas diferenças de forma, não diferenças de conteúdo, de fundo, né? Mas falando, Niobe, da importância de nós levantarmos mais do que nunca a necessidade da revolução no Brasil, eu quero dizer para você o seguinte: não é possível pensar numa esquerda no Brasil abdicando da perspectiva e do horizonte da revolução. E o que é a revolução? Porque essa palavra, né, ela foi expurgada dos dicionários da esquerda brasileira, ela foi abandonada, né?
ela foi tornada maldita, demonizada, e ela foi apropriada, veja você, pela direita. Apropriada pela direita. Então, é normal a gente falar em revolução do conhecimento, a gente escuta essa frase nos auditórios, na academia, revolução na educação, revolução na saúde, revolução no mercado de trabalho. A gente já incorporou essas expressões dentro da normalidade, né? Mas nós, ao fazermos isso, né, omitimos que a revolução necessária é a revolução social, é a revolução, né, em que, resumidamente, grosseiramente falando, quem está em cima vai para baixo. Tá? Quem está em cima, que é a minoria capitalista, veja você que nós estamos num país, né, em que 5 bilionários, é dado recente, 5 bilionários têm a mesma renda de 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros. Né? 5 bilionários têm o equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros. Isso é o tamanho da desigualdade no nosso país. Então, demonstra um pouco da desigualdade do nosso país. Então, é fundamental que a esquerda brasileira, primeiro, recupere a dimensão e a perspectiva e o horizonte da revolução social. Tá? Não tem sentido se falar em ser de esquerda sem pensar na revolução. É esta revolução que eu estou mencionando. A revolução em que os meios de produção e a riqueza passem a ser das maiorias e não seja concentrada e monopolizada por meia dúzia de pessoas, no caso específico aqui, 5. Entendeu? Que se sustentam, se mantêm através da lavagem ideológica, através do poder militar, do seu partido armado, que são as Forças Armadas e as polícias, e através da falta de união e de projeto do povo brasileiro, de um projeto verdadeiramente revolucionário, que aglutine democratas, progressistas, humanistas, socialistas, comunistas, todos aqueles que são, obviamente, vítimas desse sistema de expoliação e de humilhação. Então, eu advogo... Pois não. Não, eu ia só te interromper para falar. Isso que você está falando, a gente já entrevistou o Nildo Ourix aqui, que ele né, tem o movimento Revolução Brasileira, e ele fala muito, assim, ele, a Angélica Lovato, falaram muito, assim, deram verdadeiras aulas. Mas isso que você falou, por exemplo, da palavra revolução ter sido banida, né, do vocabulário da esquerda, de certa forma, isso ocorreu pelo alto investimento na despolitização do homem médio, né? O homem médio, digo eu, as pessoas que não são estudiosos como você, Nildo Ourix, enfim. Essa palavra soa assim, vamos pegar em armas e sair atirando, é isso? Ou seja, e aí somos demonizados, né? A esquerda é assassina, enfim. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho da despolitização do homem médio e quanto isso contribuiu para essa ascensão do fascismo, do protofascismo, enfim. Perfeito. Aliás, olha, a minha saudação ao professor Nildo Ourix, que eu acompanho sempre e considero o professor Nildo Ourix uma das pessoas que tem uma análise precisa da situação do Brasil hoje, e embora ele não esteja no PDT, não significa que a sua análise não deva ser acompanhada, entendida, porque ela é de muita utilidade, não só pelo conhecimento dele como economista, como professor, mas como revolucionário. Né? Aliás, uma outra coisa, Niobe, as pessoas precisam perder a vergonha de se assumirem como revolucionários, entendeu? Nós somos revolucionários, nós não aceitamos que o homem, né, tenha esgotado a sua capacidade, né, sobre este planeta de construir uma sociedade com justiça, com igualdade. Não é possível que a gente tenha chegado ao limite com um capitalismo que representa destruição do meio ambiente, alterações climáticas, humilhações diárias para milhões de pessoas, concentração
concentração de renda e aumento da pobreza, da exclusão e da fome, porque é isso que representa e é nisso que se traduz o sistema capitalista em todos os momentos, né? Será que nós, humanos, esgotamos a nossa capacidade, não podemos pensar numa sociedade, nem lutar por uma sociedade em que haja justiça, em que haja igualdade, em que a riqueza seja produzida e distribuída, né, para as maiorias que a produzem, né? Então, eu me filio a essa ideia de que, primeiro, todos aqueles que sonham com uma sociedade socialista, uma sociedade organizada de outra forma, né, são revolucionários, nós precisamos assumir isso. A contradição, Niobe, fundamental, né, não pode se dar entre partidos da ordem, né? Todos os partidos que estão aí são partidos da ordem, né? Todos, rigorosamente, inclusive os de esquerda. Mas são partidos que disputam espaços institucionais, né, que legitimam a ordem de exploração capitalista. Essa é a questão fundamental. Aí alguém pode dizer, bom, mas você... Sistema, né? Exatamente. O sistema, né? Legitima o sistema. Aí alguém pode dizer, bom, mas você pertence a um partido, você é até candidato. Eu sou, mas a minha perspectiva estar nesse partido e ser candidato é outra, é noutra direção, entendeu? É a direção que o PT, inclusive, tinha na sua origem, né? E eu me orgulho de fazer parte dessa história, né? Eu participei da fundação, militei nesse partido, pelo qual fui candidato várias vezes, né? 20 anos, dos meus 64 anos, um terço da minha vida foi dedicado a esta luta, né? Muito bem, a esta luta no PT, porque os demais, os 2 terços restantes, foram a luta por transformações, a luta revolucionária. É um equívoco profundo e isso faz parte, inclusive, da pregação ideológica que a classe dominante faz, da lavagem cerebral que eles procuram fazer, associando a ideia da revolução, né, a sangue, a luta armada, a violência. É uma forma, né, de, inclusive, né, esconder a violência que nós sofremos hoje diariamente sobre esse sistema capitalista cruel e perverso. Quando se fala em revolução, o que nós estamos dizendo é o seguinte: quem faz a revolução? É um partido? Não, quem faz a revolução é o povo. O que é que nós precisamos entender? Que nós precisamos, as lideranças, a vanguarda revolucionária, precisa se conectar com o povo e caminhar junto com o povo. Lá atrás, na década de 70 e 80, quando o PT não tinha ainda prevalecido no partido a orientação que veio a prevalecer depois de disputa de eleição, simplesmente, antes do partido se tornar um partido eleitoral, como se tornou, tá? Puramente eleitoral, nós nos organizávamos em núcleos de base. Núcleos de base. E posso lhe dizer com toda clareza, se o PT não tivesse mudado de direção, este protofascista não existiria. Se o PT não tivesse, e a esquerda de um modo geral, e eu não quero aqui trazer a questão para o PT, eu estou falando da esquerda de um modo geral, se a esquerda não tivesse se desconectado do povo, tá? Se a esquerda não tivesse passado a se pautar apenas pelo calendário eleitoral, como me permita, Niobe, continua pautada pelo calendário eleitoral. Totalmente de acordo, Dorival, totalmente de acordo. Só pensam em 2022, você entendeu? Parece que só existe no horizonte dessa esquerda institucional, dessa esquerda organizada nos partidos, só existe eleição. Parece que a vida, né, se interrompe a cada 2 anos para ter eleição. Bravíssimo, Dorival, bravíssima a tua fala. Como se nós, Niobe, como se a vida real de quem sofre as consequências da violência, sabe, da violência policial, da violência de baixos salários, do desemprego, da pandemia, como se essas pessoas não vivessem antes das eleições. E aí
quando a gente vai agora pedir voto e ouve, né, muitas vezes, né, posições duras do povo, porque os políticos só se preocupam com o povo na época de eleição, mesmo a esquerda, aí a gente acha ruim. Né? Não, que o povo não tem consciência. Não, o povo tem consciência. Nós é que precisamos nos reconectar com a nossa base real. Porque quem faz a revolução é o povo. Né? Junto com isso, um povo organizado e pronto para mudar esse sistema precisa ter uma vanguarda revolucionária. Só que a vanguarda surge no processo. Né? Eu vou te dar um exemplo concreto agora. Né? Eu tenho dito que os protofascistas, com sua base neopentecostal evangélica, com as suas milícias, com a sua infiltração nas polícias militares que estão se transformando em verdadeiras milícias fardadas do Estado. Né? Essa gente, Niobe, essa gente não aceitará resultado das eleições de 2022, caso a gente consiga unificar o campo progressista, democrata e de esquerda. Não, eles não aceitarão isto. Como, aliás, o exemplo nós estamos vendo lá, né, na matriz. O que o supremacista está fazendo, o que o Trump está fazendo, é um exemplo, a antecipação do que nós teremos aqui em 2022, caso nós logremos vencer as eleições, primeiro, unificar o nosso campo. Segundo, construir um projeto. A esquerda brasileira nem é revolucionária e nem tem projeto. Você percebe? Dorival, não sei se você concorda comigo, mas assim, eu penso que se não politizar as pessoas, mesmo ganhando eleição, não leva. A esquerda não leva. Que foi o que aconteceu. Os governos do PT fizeram milhões de justíssimos programas sociais, resolveram muitos problemas, obviamente muito aquém do que se esperava, mas realmente caminharam em direção a uma justiça social. Não levaram. O Lula saiu com 85% de aprovação. O que você falar do Lula hoje? Que ladrão, que roubou, que fez... Ou seja, o povo não foi politizado, portanto, não adianta ganhar a eleição. Eleição é factual, é de momento, é emocional, né? Não tem muito a ver com o conteúdo, com a formação. Nildo Ourix defende muito isso. É preciso dar conteúdo para a população, né? E você, Niobe, concordo totalmente com o que você disse. E você está colocando um ponto central, que é o seguinte. Quem só pensa no calendário eleitoral prepara o povo só para disputar eleições. E disputar a eleição é jogar no terreno do inimigo, sob as regras do inimigo e com um juiz ladrão. Olha o exemplo, olha o que aconteceu com o Moro, no caso Moro-Lula. Entendeu? Um processo absolutamente político, né? A desfaçatez completa e total, porque um juiz que vira o algoz e depois vira ministro da Justiça. Então, eu acho, Niobe, que é necessário hoje, e eu cumprimento vocês pelo trabalho que estão fazendo, colocar claramente para as pessoas o seguinte: olha, nós precisamos nos preparar para derrotar a burguesia, a classe dominante, aqueles que nos humilham, que nos exploram, que mantêm esse país, que é um país maravilhoso, é um país que tem riquezas imensas. Nós precisamos preparar o povo para derrotar essa classe parasita, predatória, tá? Nos campos político, tá? E aí vale a questão da institucionalidade desenhada neste campo, que são onde se dão as eleições, no campo ideológico, tá? E no campo militar, tá? E no campo militar, porque se alguém imagina que esta classe abrirá mão dos seus privilégios, tá?
seja pela via eleitoral, né? Seja num processo em que ela, tendo o aparato militar armado, né, simplesmente desista dos seus privilégios, está perdidamente, está redondamente enganado e iludido. Não há na história da humanidade nenhuma situação, nenhum caso em que as classes dominantes tenham abdicado do seu poder e dos seus privilégios, né? Simplesmente, um belo dia, elas resolvem, né, se tornar humanistas, se tornar progressistas e dividir a sua riqueza. Não há isso. Não há na história mundial. Aliás, é interessante porque nós criamos ilusões por conta própria, né? Não há isso. Em nenhum lugar na história do mundo há isso. Então, no caso nosso, também não haverá. Essa classe herdeira da Casa Grande, ela não abrirá mão dos seus privilégios, dos seus interesses, né? Muito bem. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer com isso que a esquerda revolucionária precisa, primeiro, para se tornar revolucionária de verdade, precisa reconectar-se com o povo. Tá? Precisa perder a ilusão de que o processo eleitoral resolve tudo. Tá? Segundo, precisa entender que a disputa com as classes dominantes se dá no terreno político, ideológico e militar. E quando eu falo militar, não estou advogando aqui que, de repente, vai sair um monte de gente aí com arma na mão e tomamos o poder. Não é assim que as coisas funcionam e nem é essa a história do mundo, né? Agora, obviamente que um povo organizado, tá? Um povo que compreende que a contradição da sua vida, das contradições da vida que ele vive, a vida miserável que ele vive, tem a ver com esse sistema, é um povo que vai se organizando e, primeiro, aliás, é diferente, né? A disputa e a vitória nas eleições deve ser sempre consequência disso, né? Desse processo de organização autônoma, independente, pela base, né? Segundo, esse mesmo povo começa a desmistificar e a desfazer a dominação ideológica, né? O Paulo Freire falava disso, que a maior vitória do opressor é quando ele é incorporado pelo oprimido, né? O oprimido passa a agir como se o opressor fosse. Então, isso passa por uma reeducação do papel da ideologia na manutenção desse sistema, né? E, ora, na medida em que o povo vai avançando assim, tá? Vai chegar um momento que ele vai se organizar para a autodefesa, porque ele vai ser atacado. Você pode observar que esse ataque hoje já se dá diária e cotidianamente em todos os terrenos, tá? Ou a gente não vê todo dia pelo Jornal Nacional a quantidade de pessoas que é morta, crianças por balas perdidas, né, pela polícia. Ou a gente não sabe disso. Claro que a gente está acompanhando isso. A gente só não está reagindo a isso, né? Então, o processo de organização para derrotar essa classe no âmbito militar é um processo que vai se estruturando, se organizando, passa pelos organismos de autodefesa, tá? Porque também é outro mito que precisa ser derrubado. O povo nunca parte do povo a iniciativa da agressão, né? Mas o povo deve estar organizado para se autodefender, sim. Você entendeu? Porque é o povo que é atacado em todos os terrenos, inclusive militar, né? Agora, quando o povo se organiza para se defender no plano político, ideológico e militar, aí são outros 500. São outros 500. Então, nunca é agressão gratuita, militarmente falando, que eu estou dizendo, entendeu? É a autodefesa. É isso que é a questão. Agora, as pessoas ficam falando assim, mas isso está distante de nós, isso não é o nosso... Olha, pode ser um horizonte que não exista para mim, que sou um velho, tá? Mas, ao mesmo tempo, veja você, que o que o Bolsonaro faz hoje, se não uma revolução para trás? Né? Bolsonaro é um reacionário. Ele, gostem ou não, eles são revolucionários. A extrema-direita é revolucionária. Só que a revolução atrás, é a revolução que faz o Brasil retroceder ao século XIX, a barbárie,
ao período pré-iluminista. Mas se há uma coisa que ninguém pode negar, é que eles não escondem qual é o projeto que eles têm, que eles defendem. Eles não escondem. A posição deles é clara, é cristalina. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Não, 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 não. Agora, e por quê? E por quê? Aliás, a célebre reunião do dia 22 de abril, ele defende objetivamente o armamento da população para implantar a ditadura dele. Isso está dito, está gravado, está em vídeo. Agora, o presidente da República tem essa atitude e nós ficamos com pruridos e com pudores de dizer que o povo deve se organizar para enfrentar e derrotar política, ideológica e militarmente quem o oprime? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que nós temos? Então, isso, Nióbio, é porque eu acho... Aliás, é previsto no Código Penal, é legítima defesa. Legítima defesa. Legítima defesa. É o exercício... Aliás, era o que eu ia acrescentar. A autodefesa que eu menciono é o exercício da legítima defesa que está prevista, inclusive, no direito penal brasileiro, né? Que é um direito de natureza liberal, de natureza, não tem nada de socialista, nem de comunista. Exatamente. É um direito liberal, próprio dos sistemas de informação capitalista. Não é? Mas até aí está previsto a autodefesa, aliás, a legítima defesa, e está prevista, né, a desobediência civil. A desobediência civil está lá. Sim, então, sim. É por essa razão que eu considero que essas eleições nós precisamos, e agradeço mais uma vez o convite para que a gente troque essas ideias, nós precisamos recuperar a ideia da revolução. Aquilo que o professor Nildo Rodrigues está fazendo é precioso, esse trabalho. É desmistificar, é desdemonizar esta palavra que a burguesia sataniza, e só ela se dá o direito de utilizá-la, né? Claro que utilizá-la para o seu próprio propósito. Então, é legítimo falar de revolução na educação, revolução na saúde, mas não é legítimo falar da verdadeira revolução que nós, revolucionários, defendemos, que é a revolução social. É a mudança das estruturas econômicas, políticas, sociais, né, para que o povo, que é a maioria, se organize e se defenda. É disso que nós falamos, né? Então, eu acho que é fundamental, nessas eleições, levantar bandeiras como essa, né? E hoje nós temos uma prioridade, a derrota do bolsonarismo protofascista nessas eleições é urgente. Então, eu considero um equívoco tremendo. Veja o que acontece hoje. A esquerda brasileira, que não tem um projeto nacional ainda, que se divide pelo calendário eleitoral, que fica de olho no calendário eleitoral. O que está acontecendo em São Paulo, Nióbio, hoje? Nós corremos o risco de termos dois candidatos de direita disputando o segundo turno, tá? Um dos quais bolsonarista assumido. Por quê? Porque a esquerda, tá? Ou a centro-esquerda, ou os democratas, completamente divididos em projetos pessoais, né? Em personalismos, em interesses eleitorais, simplesmente, compreende? Em Cubatão, nós estamos vendo isso. Cubatão é uma cidade que só tem um turno. Não é? E você sabe quantos candidatos existem em Cubatão? Disputando com o atual prefeito? 8 candidatos disputam com o atual prefeito. Inclusive, eu participo de uma frente, a Frente do Povo, né, que reúne PDT e PT, o PCdoB apoiando um candidato bolsonarista, apoiado pelo PSL, o PSOL, né, com um candidato próprio, ou seja, cada um está preocupado com o seu projetinho eleitoral, sabe? Com o cargo que vai disputar, com o mandato que pode disputar num futuro incerto e não sabido. Não se entendeu ainda que a nossa divisão no campo político eleitoral fortalece a direita e a extrema-direita, né? Fortalece a direita, e que mais do que isso, tá? Aliás, eu compartilho da mesma avaliação do professor Nildo Rodrigues em relação a isso.
O papel da esquerda no Brasil hoje e dos democratas seria derrotar esta tragédia, derrotar este monstro que é o bolsonarismo protofascista, extremista de direita, com base no fundamentalismo evangélico, neopentecostal, com base nas milícias, com base nas milícias fardadas. Esse seria o nosso objetivo fundamental. Mas como não há projeto, cada um se divide no seu e eles tendem a vencer essas eleições. E olha, a tragédia que nós começamos a viver aqui a partir de 2016, se aprofundou em 2018, não terminou. Ela pode se agravar e muito, porque nós podemos, como diz bem o professor Lidorix, ter um governo de extrema-direita com base de massa. Imagine você. Acabou de anunciar a reunião ocorrida 30 de outubro entre Sérgio Moro, o Huck, e depois veio se saber com o Dória, ou seja, é uma chapa que junta Sérgio Moro, Dória e Huck, e que se autoproclamam de centro, assim, que na verdade qualquer um sabe que não é uma direita perfumada, limpinha e cheirosa, bem ao paladar do povão. Exato. Então, olha só, o que você traz é um exemplo disso que a gente está conversando. Ou seja, se a esquerda não tem projeto, o que acontece? A direita se reaglutina, tá? E disputam entre eles, né, a dominação de todos. Veja, nós temos mais de 50 pedidos de impeachment desse presidente, que eu me recuso a chamar de presidente do nosso país. Tá? Mais de 50. O que faz o Rodrigo Maia e a direita, como você bem diz, cheirosa e civilizada? Negocia com a extrema-direita, tá certo? Mantém esses pedidos na gaveta. Aliás, essa gente devia ter vergonha, porque qualquer pessoa com o mínimo de memória, né, lembraria que a ex-presidente Dilma foi deposta, né, numa situação que não, sabe, absolutamente não tinha nada a ver. Foi, na verdade, uma conspiração desses setores. Tanto é que ela foi inocentada dias depois, Dias depois. Exatamente. Aliás, 2 dias depois, a pedalada fiscal deixou de ser crime e dias depois ela foi inocentada. Exatamente. Então, esse governo protofascista de extrema-direita se mantém um equilíbrio agora com o centrão, com a direita perfumada, civilizada, para manter-se entre eles. E nós, o que fazemos? Qual é o nosso projeto, afinal? Então, no caso de Cubatão, por exemplo, Nildo, são 8 candidatos disputando a eleição. Ou seja, estão indiretamente, é preciso que se diga isso, contribuindo e fazendo a campanha do Bolsodória que está lá. Estão fazendo a campanha, porque é matemático. Se você pega quem supostamente se diz de oposição e divide por 8, e você tem a concentração de alguém que é candidato à reeleição, tá? Que tem o domínio e o controle da máquina, que tem os interesses dos negócios que eles acham que têm que ser mantidos, obviamente, né? Obviamente que esta dita oposição ou esta divisão está simplesmente fazendo indiretamente a campanha do Bolsodória lá. O caso de São Paulo também, das demais capitais também. Então, eu sei que nós já estamos nos encaminhando para o final. É fundamental que canais como o vosso, né, levantem essa discussão, tá? E passemos, primeiro, a nos assumir, né? Algumas pessoas simplesmente simplificam as coisas. Não, eu sou do partido A, do B, do C, eu sou petista, sou pedetista, sou federal. Qual é o problema de se assumir? Se você é revolucionário, assuma-se. Você é revolucionário, eu sou revolucionário. Ah, mas qual é o seu partido? O meu partido é o Partido da Revolução. Ah, mas você não está afiliado ao partido? Estou, mas eu estou trabalhando para que a revolução avance, né? E quem faz a revolução? O povo, não são os partidos.
Ah, mas e o papel do Partido Revolucionário? O povo haverá de construir no processo de sua organização, mobilização e superação da dominação política, ideológica e militar, né? Que hoje é mantida pela burguesia e pelas classes dominantes. Né? Então, eu considero, no momento que nós temos um governo, e aliás, esse é um dos medos da direita brasileira, é porque este governo de extrema-direita, protofascista, abriu as portas do inferno, entendeu? E nos dá, inclusive, a legitimidade, nos devolve, olha que contradição interessante, nos devolve a legitimidade que nós sempre tivemos, nós da esquerda, de falar da revolução. Né? E esta oportunidade nós não podemos, de modo algum, deixar passar. Tá? Então, nós precisamos, no Brasil, e dizer isso para os trabalhadores, e nos reconectar com a massa, com os interesses do povo, né? Dizer com toda clareza que não há saída no Brasil para um país, tá, com liberdade, com justiça social, senão o caminho da revolução. Como é que acontecerá isso? Para quem acontecerá isso? Quem liderará esse processo? Tudo isso são perguntas que estão em aberto. Eu, que sou um velho de 64 anos, eu não acho, tá, que esse processo vai ser um processo nem fácil, né, nem um processo imediato, tá? Até porque o extremismo de direita ganha uma eleição como ganharam agora, né, com o Bolsonaro. Mas o processo da revolução é um processo muito mais profundo que tem que abarcar os campos da organização popular, da organização social, a derrota política da burguesia, né, a derrota ideológica da burguesia, a auto-organização e a autodefesa, tá, para o exercício verdadeiro da legítima defesa e da desobediência civil, tá certo? E a superação do quadro que nós temos aí. Tem modelo para isso? Não, não tem modelo para isso. Isto tem calendário? Não tem calendário. Tá? Mas isso pode acontecer, tá, com muito mais rapidez do que pode imaginar a vã filosofia. Você compreendeu? Dorival, então, o Jogo de Damas quer te agradecer muitíssimo, dizer que a gente comunga com você desses mesmos princípios, desse princípio, dessa necessidade urgente de resgatar o espírito revolucionário da esquerda, de resgatar o nosso contato mais íntimo com as bases, com o povo, ouvir o que o povo tem a dizer. A gente nunca se coloca aqui como, nem nossos convidados, como professores de nada, a gente está aqui trocando, né, informações, e você trouxe hoje, a troca que você nos ofereceu hoje foi foi muito preciosa. Eu queria te agradecer o teu tempo, que é precioso. O Dorival, hoje, quarta-feira, está em campanha, no domingo ele está aí investindo nas urnas, né? Investindo no povo. Então, queria te agradecer imensamente e te dizer que a gente está de portas abertas. Quando você quiser vir aqui, você é muito bem-vindo. Você é a cara do Jogo de Damas. Obrigada, saravá. Muitíssimo obrigado, Niobe, saravá, e muito obrigado mais uma vez. E seguimos. O povo brasileiro tem uma tradição de rebeldia que nós precisamos recuperar para construir e para colocar no horizonte a Revolução Brasileira. É isso aí, gente. Não deixe de assinar o Jogo de Damas JDD no YouTube. A gente também tem uma página no Facebook. É muito importante a participação, a divulgação, os likes, enfim, convidar as pessoas para conhecerem os canais, convidar as pessoas para participarem, para, enfim, colocarem seus comentários. Tudo isso faz a gente subir ali na visibilidade do YouTube. E a gente está disputando com gente que tem muita grana, que investe nisso, e a gente está aqui disputando apenas com a nossa cara e coragem. Obrigada e até a próxima. Meu canto.